Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Fico muito contente de poder estar aqui mais um dia falando de Cristo ao seu coração, amém? Pessoal, nós vamos abordar um assunto hoje muito importante que Paulo escreveu para a igreja de Galácia, que se encontra lá em Gálatas capítulo 5, a qual a gente fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, amém? Então, como contraste dessa frase, a gente vai entender o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com o jugo de escravidão, amém? Em Gálatas 5, verso 1, o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja da Galácia, referente a uma postura inadequada que eles tinham. Então, durante este vídeo, nós vamos analisar esse texto e o significado da frase "foi para a liberdade que Cristo nos libertou" e também o que quer dizer a frase jugo de escravidão, amém? Então em Gálatas 5, verso 1 diz assim: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." O que significa jugo? Você sabe qual é o significado desta palavra? Eu vou trazer aqui uma imagem para você, né? É referente a isso. Jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso enquanto puxam um arado ou uma carroça. É também chamado de canga ou junta de bois. Pessoal, no sentido figurado, jugo de escravidão significa submissão, obediência, domínio, opressão, sujeição. Por exemplo, um certo escravo vivia sob o jugo, domínio ou submissão do seu dono. Então em Gálatas 5, verso 1, quando o apóstolo Paulo fala sobre não se deixar submeter novamente a um jugo de escravidão, ele adverte aos cristãos da Galácia, e a nós que estamos lendo hoje, a não se deixarem levar pela opinião de alguns judeus naquele contexto que estavam sendo convertidos ao cristianismo, que achavam que precisavam manter os costumes da lei judaica mesmo após se tornarem cristãos. Então aquele que acredita que precisa seguir a lei judaica é escravo da lei judaica. Em outras palavras, essa pessoa está sob o jugo da lei judaica. Por causa das interpretações particulares, alterações e acréscimos da lei de Deus por parte desses judeus, o jugo que eles forçaram sobre os ombros do povo consistia num legalismo sem fundamento bíblico, ou seja, sem base da palavra de Deus, amém? Então esse legalismo, ele enfatiza que a salvação só ocorre através da obediência rígida, a uma enorme coleção de regras e regulamentos. Portanto, esses judeus agora convertidos ao cristianismo, através das suas tradições, queriam ir além dos mandamentos divinos. Eles queriam exigir mais do que o próprio Senhor exigia e serem mais rigorosos do que a lei de Deus. Então, olha só, presta bem atenção no que a gente está aprendendo hoje. Jugo de escravidão, jugo doloroso. Presta bem atenção. Eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez para qualquer homem que deixar que o circuncidem, este homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus aceitará, e é isso o que esperamos pelo poder do Espírito de Deus que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Gálatas 5, do 2 ao 6. Pessoal, aqui Paulo está dizendo a respeito da circuncisão, da incircuncisão. Porque os judeus diziam que só eram santos, dignos, aqueles que seguiam o que Deus constituiu lá atrás para os antepassados sobre a circuncisão. Amém? Só que Paulo está dizendo que quando Jesus veio, agora a circuncisão é no coração. Não importa se a pessoa está sendo circuncidada ou não. Amém? O que importa é a fé em Cristo Jesus. Então esses cristãos acreditavam que apenas o sacrifício de Cristo não bastava. Eles não conseguiam acreditar na salvação pela graça. Ou seja, que a salvação é um favor imerecido de Deus para conosco. Por isso, eles ainda acreditavam que precisavam manter os costumes judaicos para alcançar a salvação.
que em outras palavras, de forma figurada, eles não estavam satisfeitos com o evangelho. Eles acreditavam que seriam felizes, que seriam completos e que encontrariam a salvação apenas se conseguissem seguir a Cristo e manter o mesmo padrão de vida que tinha enquanto ainda eram judeus, ou seja, antes de aceitar a Jesus como seu Salvador. Amém? Agora, e nos dias atuais? O que significa o jugo de escravidão para nós, no contexto da nossa história hoje? No livro de Gálatas, capítulo 5, Paulo fala também sobre a salvação ser pela graça e não pelas obras. De forma bem clara, Paulo ele explica aos judeus convertidos ao cristianismo que não era mais necessário manter os costumes judaicos, porque a salvação agora é pela graça, por meio da fé em Jesus, e não pelas obras da lei. Olha só que ele diz também para a igreja de Éfeso, que se encontra lá em Efésios 2, a partir do verso 8 ao 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. A mesma coisa que acontece nessa passagem das Escrituras também acontece nos dias atuais, pessoal. Existem pessoas em nosso meio que não conseguem compreender que a salvação de Jesus para nós é pela graça. E essas mesmas pessoas que acreditam que só encontrarão salvação seguindo todos os rituais e usos e costumes da igreja à risca. Elas acreditam que a salvação é pelas obras e não somente pela fé. Tem um aviso muito importante aqui, não estou aconselhando ninguém a abandonar os usos e costumes da sua igreja local, amém? Isso é a sua aceitação. Estou apenas orientando as pessoas para que não sejam extremistas e preguem usos e costumes como se fosse pecado digno de condenação e que não coloquem outras igrejas que não têm os mesmos costumes como igrejas de porta larga, entre outras coisas mais, amém? Então, a gente vai falar sobre cristão insatisfeito com o padrão de Deus. Enquanto existem pessoas que são religiosas demais e acreditam que só encontrarão salvação através das suas obras, ritos e costumes, por outro lado também temos, pessoal, as pessoas liberais demais. Os liberais não estão satisfeitos com o evangelho e acreditam que serão felizes, que serão completos, apenas se conseguirem seguir a Cristo e manter o mesmo padrão de vida que tinham antes de aceitar a Jesus como teu Salvador. Esse é aquele tipo de pessoa que quer seguir a Cristo, mas deseja também manter as mesmas amizades que tinha no mundo antes de aceitar a Jesus. É o que está lá em Salmos 1, né? Sentar na roda dos escarnecedores, manter ainda a intimidade com pessoas que não professam a Jesus como Salvador e que tem um outro estilo de vida que vai te contaminar. Então, tem também aquele tipo de pessoa que quer seguir a Cristo, mas deseja manter os mesmos vícios, as mesmas paixões, as manias que tinham antes de aceitar a Jesus e não entende que precisa de uma transformação. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos batizados na água e somos batizados também no Espírito quando buscamos, nós somos uma outra pessoa, uma outra criatura, como Jesus diz para Nicodemos, lá em João 3. Amém? E também tem aquele tipo de pessoa que quer seguir a Cristo, né? E não larga de jeito nenhum a sua vida do passado, aquilo que gostava, né? Antes de conhecer a Jesus. E esse é o tipo de pessoa que quer seguir a Cristo, mas não quer fazer a obra também e deseja manter a mesma vida despreocupada e egoísta que tinha antes de aceitar a Jesus. Então, amigos, tanto o cristão liberal demais como o cristão extremista e religioso se tornam escravos. O liberal se torna escravo do pecado e o religioso extremista se torna escravo da religião. A palavra de Deus nos ensina sobre esse equilíbrio que nós temos que ter, dizendo, olha só, Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam, ou seja, fique firme, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, ou seja, o passado ficou para o passado, esse que fez tudo novo. Agora nós temos que viver segundo a palavra de Deus, os conselhos de Deus, né? A conduta e o comportamento diário daquilo que Deus ensina. Glórias a Deus? Então vamos lá. Além dos escravos da religião,
temos por outro lado também os cristãos que são escravos do pecado, isso que não larga o pecado, tem um pecado de estimação. Já viu uma pessoa que tem um pecado de estimação? Então, no livro de Gálatas, capítulo 5, Paulo também fala sobre o erro dos religiosos da época em não entender que a salvação é pela graça e não pelas obras da lei. Por outro lado, Paulo também fala sobre os cristãos liberais demais para que eles não se aproveitem da liberdade que possuem em Cristo. Olha o que a Bíblia diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5, do 13 ao 16. Por que as pessoas se submetem ao jugo de escravidão do pecado então? As pessoas estão livres, pessoal, mas elas querem, de forma consciente ou inconsciente, se tornar escrava de novo. E por que isso acontece? Com Cristo nós estamos livres, porém, assim como a palavra nos diz, estamos livres, mas podemos voltar a ser escravos novamente. Nós temos que tomar cuidado e entender que temos que ter uma vida de prática na palavra, amém? Talvez você se pergunte, sendo cristão, estou livre do quê? Por exemplo, algumas pessoas pensam assim: eu sou crente e me sinto preso. Não me sinto livre, eu sinto que não tenho liberdade sendo cristão. Tenho que tomar cuidado com o que eu falo, com o que eu penso, né? Não posso vestir todas as roupas que quero, entre outras coisas que não posso fazer devido ao fato de ser crente, devido ao fato de ser cristão. Então eu estou livre do quê? Vou te dar mais alguns exemplos aqui. Quando aceitamos a Jesus e buscamos a Deus de forma correta, nós ficamos, olha só, livres da opressão maligna que atuava em nossas vidas antes de aceitar Jesus. Os demônios que te atormentavam e oprimiam foram embora. Livres do medo da morte e de outros medos que a atormentam, pois acreditamos, aliás, na salvação vinda da parte do Senhor. A nossa fé nos leva a perder o medo, e isso traz o que? A paz ao nosso coração. Como a palavra de Deus diz, que a paz que Jesus nos traz é a paz que excede todo o entendimento humano, não a paz que o mundo te traz, que é enganosa. Então, o que mais que nós tornamos livres? Livres das preocupações terrenas, o que ter de comer, de vestir, segurança, moradia. Jesus também diz, não andes preocupados com coisa alguma. Por quê? Porque nós temos a certeza de que Deus cuida de nós. E ele fala claramente, se eu cuido até do pássaro, se eu cuido até de vestir as plantas do campo, não vou cuidar de vós. Então, o que mais que nós se tornamos livres? Livres da condenação trazida pelo pecado. Olha que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Glórias a Deus! Os cristãos costumam esquecer rapidamente das bênçãos recebidas por Deus. Muitos já se esqueceram de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E, infelizmente, muitas pessoas sofrem de uma doença terrível chamada amnésia. Hoje estão felizes com Deus. Passa alguns dias, a prova vem e eles esquecem de tudo de bom que viveram com o Senhor e já querem voltar para trás. A libertação que Jesus opera em nós, ela é completa, igreja. É como se estivéssemos presos numa cela e de repente Jesus chega e nos liberta de toda a corrente e abre todas as fechaduras que nos mantêm prisioneiros naquele lugar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida, e foi do poder do pecado que Cristo nos libertou, amém? João 8,32, a palavra diz o seguinte para mim e para você: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Quando conhecemos verdadeiramente Jesus, Ele nos liberta de todo mal. Muitas das vezes, Jesus nos liberta da nossa prisão,
nós alcançamos a nossa liberdade, mas nós não valorizamos essa liberdade. Nós não esforçamos para permanecermos livres. Começamos a enfrentar dificuldades e depois de algum tempo em dificuldade, nós desejamos voltar para a cela novamente. Já viu isso? Lembra do povo quando foi liberto lá do Egito? A mesma coisa. Eles viviam lá, né, pelos estudos científicos em questão da palavra, é em torno de 215 anos, se não me falha a memória, né? Quando as pessoas falam de 400 anos de prisão no Egito, quando está dizendo desde a promessa lá de Abraão até o Êxodo, amém? Isso é um estudo muito completo. Então, quando a gente vê que o povo foi resgatado por Moisés da escravidão que vivia por séculos, e quando eles entram no deserto para ter a libertação da mente, para eles entenderem os propósitos de Deus, para aprenderem com Deus, viverem milagres no deserto com Deus, como eles viveram, o que eles desejaram? Voltar novamente para a escravidão, para o jugo. Então, pessoal, isso continua, né, esse ciclo vicioso até os dias de hoje. Quantas pessoas foram libertas por Jesus do lamaçal, das trevas, e quando ela se encontra em dificuldades, em lugares, né, de desertos e vales, para aprenderem e amadurecerem diante do Senhor, elas desejam voltar para o legalismo, voltar para o mundo, voltar para a prática pecaminosa de antigamente, que não cobrava nada dela, e ela se torna escrava novamente. Amém? Então isso nós temos que enfatizar, temos que prestar muita atenção e não deixar nosso coração nos enganar. Então, nós não nos esforçamos para permanecermos livres. Começamos a enfrentar a dificuldade e depois de algum tempo desejamos voltar de novo para a prática do pecado, que é isso que a gente está abordando. Por exemplo, imagine uma cadeia e uma pessoa presa nessa cela. Na cela de uma prisão, né? Você sofre bastante, não sofre? Mas você não precisa trabalhar pelo próprio sustento, ou seja, a comida está todo dia lá. O governo traz uma comida, mesmo não sendo boa, mas traz. O governo dá de comer e beber aos prisioneiros. Quando você conquista a liberdade, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é o quê? Voltar a trabalhar. Porque se você não trabalhar, você não tem nem o que comer. Então aqui fora, você tem que suar pelo pão de cada dia. Mesmo porque o governo não tem de sustentar mais a mim e você. Isso é hipoteticamente, tá bom? Tô falando uma linguagem figurada. Então olha só, muitas pessoas saem da prisão, não se esforçam para arrumar um emprego e se sustentar com dignidade. E começam o quê? A passar necessidades, falta do que comer, falta do que vestir. A pessoa não tem onde morar e nem dinheiro para pagar um aluguel. A preocupação, o medo, o desespero toma conta deste ex-prisioneiro. O que ele faz? A pessoa volta a fazer o que é errado e acaba presa novamente. Você está entendendo o ciclo vicioso? Quando a pessoa ela não consegue, né, ser forte e valente, como Deus falou para Josué, de enfrentar a luta, de enfrentar a guerra, de lutar, e a pessoa quer ir para o caminho mais fácil, mas ela volta sempre para a escravidão. Amém? Então a pessoa está livre, estava livre, mas a necessidade não saciada fez a pessoa desejar voltar a ser escrava do pecado novamente. Ela estava livre, mas voltou a se submeter a um jugo de escravidão do crime e se tornou o quê? Prisioneiro novamente. A mesma coisa aconteceu com o povo de Israel, né? A ser libertado lá com Moisés, por Moisés, né? Do tempo do Egito. Então, pessoal, olha só, na palavra, tanto que em certo momento o povo murmurava dizendo, olha o que eles diziam, isso que eu acabei de dizer para vocês a respeito do deserto, você lê lá em Números 11, a partir do verso 5 e 6, olha o que o povo disse. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Olha o tamanho da murmuração. Deus trazia para eles todos os dias pão que descia do céu, o mesmo pão que Elias comeu e andou 40 dias satisfeito, saciado. Eles comiam todos os dias, mas eles estavam reclamando porque eles queriam comer o quê? Peixe, pepino, melão, cebola, alho. Agora ali eles estavam já acostumados, já estavam cansados de comer o pão que Deus trazia todos os dias de graça para eles. Povo ingrato. Então, o cristão está livre, mas por causa da necessidade, alguns desejam voltar o quê? A ser escravos novamente. A mesma coisa acontece na nossa vida espiritual nos dias de hoje. Aceitamos a Jesus como único Salvador. O Senhor Jesus entra na nossa vida e nos liberta de todo mal. Ou seja, das opressões malignas, dos vícios, dos traumas, dos pecados, de tudo isso.
todo aquele que está livre da opressão de Satanás e que é servo de Cristo, assim que é liberto, precisa o quê? Agora trabalhar. Trabalhar na sua vida espiritual e trabalhar para o reino de Deus. Só que muita gente em nosso meio não gosta de trabalhar na sua vida espiritual. São pessoas que não têm a vida de oração, são pessoas que não jejuam, são pessoas que não gostam de estudar a palavra de Deus e não se esforçam para abandonar o pecado, porque ela foi chamada para viver em santidade. Além disso, não trabalham pelo reino de Deus, ou seja, não fazem a obra do Senhor. Elas não gostam nem de tocar no assunto e sempre tem o quê? Uma desculpa. Como, por exemplo, o trabalho não deixa, estou trabalhando demais, eu não estou pronto, eu ainda sinto meio acanhado, não sei falar direito e por aí em diante. Um monte de argumentos que tem para falar para não ter que trabalhar. Então essas mesmas pessoas que não trabalham, nem na vida espiritual e nem na obra de Deus, começam a passar o quê? Necessidades espirituais também. O povo de Deus está está perecendo por não buscar o Senhor de forma correta. Olha só, as pessoas começam a passar necessidades, precisam de resposta da parte do Senhor. Estão confusas e não encontram respostas porque não estão orando e nem estudam a palavra de Deus. O que elas vão querer? Vamos atrás de um profeta que revele. Vamos atrás de um profeta para revelar a minha vida, o meu destino, o meu futuro. Aí cai no engano, no conto do vigário, cai no engano daquelas pessoas que usam da palavra para barganhar, para enganar as pessoas e subtrair aquilo que ela deseja das pessoas que estão carentes, que estão necessitadas, que buscam de forma incorreta, buscam de forma errônea. Amém? Então, elas começaram a sentir saudade da época em que eram do mundão e resolviam agora tudo da forma que desejavam. E outras pessoas que começam a lembrar do passado e falam assim, poxa, estou vivendo agora a Cristo, o Evangelho, mas parece que no passado eu era mais feliz do que agora. E muitas das pessoas caem nesse engano, pessoal, e voltam tudo de novo para trás. Começam a passar necessidades, a pessoa está desesperada, cheia de problemas, precisa se acalmar e não encontra paz no seu coração porque não ora e nem jejua e o Espírito Santo não tem espaço no seu coração. Então essa mesma pessoa começa a sentir falta da época em que se drogava para esquecer os problemas, que bebiam para esquecer os problemas, que se prostituíam para ter alegria e prazer, e elas voltam todas para as práticas do passado, que vive a escravidão do pecado. Então, pessoas que começam a passar necessidade, então a pessoa está emocionalmente carente e precisa sentir-se amada, ela também está decepcionada com as pessoas ao seu redor, mas Deus não revela o quanto o ama, porque essa mesma pessoa não quer abandonar o pecado e buscar pelo amor de Deus. Então essa mesma pessoa começa também a sentir saudade da época em que traiu o namorado, que tinha atos sexuais ilícitos com o mundo, frequentava as baladas todo final de semana para saciar o sentimento de carência afetiva. Então, pessoas, você vê um ciclo vicioso, o tipo de pessoas que quando se encontra numa necessidade, que não é saciada porque não busca da maneira correta, ela logo vai pensar nas práticas do passado e vai o quê? Se tornar escrava novamente. Então, por causa da dor, as pessoas se deixam submeter pelo jugo da escravidão novamente. E elas ignoram o fato de que Cristo nos libertou do poder do pecado, efetivamente. Amém? Agora eu te faço uma pergunta e desejo que você responda com toda sinceridade em seu interior. Que tipo de crente você é na hora da necessidade? Quando as coisas apertam, você nega Jesus por causa de um prato de comida? Por causa de uma necessidade, uma falta de trabalho, uma falta de dinheiro? O que você faz? Faz como Esaú lá no livro de Gênesis, que vendeu o direito à bênção de filho mais velho por um prato de lentilha? Ou você, sabendo que não tem o que comer, se aproveita da oportunidade para fazer um jejum e se consagrar mais ainda a Deus? Amém? O casamento não está bem e a necessidade de receber carinho e atenção aparece e você trai o seu marido ou a sua esposa com a primeira pessoa atraente e carinhosa que aparece na sua vida, no seu caminho? Ou você decide entrar em guerra pelo seu casamento e começar a clamar para Deus mudar essa situação? O que você faz? Que tipo de crente você é na hora da necessidade? Isso é importante, igreja. Você caminha com Cristo até o final, mesmo que seja em direção à morte?
Ou você prefere parar de caminhar com Cristo e voltar para trás, a se submeter a um jugo de escravidão novamente? Se você inicia uma caminhada e não vai até o fim, você nunca chega a lugar algum. A palavra de Deus diz para nós lá no Evangelho de Mateus, Mateus 24:13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glórias a Deus! Amém? A palavra de Deus diz também que nós somos como ovelhas caminhando para o matadouro. Ou seja, a nossa pátria, a nossa glória, a nossa maior recompensa não está nesse mundo, por mais que tenha recompensas aqui, mas na eternidade, é naquilo que Cristo já nos revelou, naquilo que Cristo já nos prometeu, e nós estamos caminhando para isso. Então fica muito bem claro aqui, pessoal, muito bem claro. A palavra de Deus nos garante e nos traz, só há dois caminhos. O caminho da porta estreita e o caminho da porta larga. A porta larga, você vive de qualquer jeito, com todo o legalismo, da maneira que você quer, mas ela te conduz para a perdição, para a morte eterna. O caminho estreito é a palavra de Deus, é um caminho que você não entra de qualquer jeito, você não anda de qualquer jeito, você não vive de qualquer jeito. Você é recebido do mundo para a palavra de Deus, amém? Cheio de tralhas, cheio de coisas, chegou na porta, tem que deixar tudo para trás. Por quê? Você nasce uma nova pessoa. Você aceita Jesus e Ele vai te libertar desse jugo. Ele vai libertar dessa bagagem que você está carregando nas costas de pecado. Ele vai fazer um favor por você de arrancar tudo isso, te libertar, te deixar livre. E você vai entrar sobre esse caminho, e agora você vai entrar sobre uma doutrina de Deus. Você vai entrar agora sobre um processo de Deus. Então a porta ela é estreita, porque você entra na regra. Na regra do quê? De ser fiel a Deus, ser temente ao Senhor, sendo fiel de todo o seu coração. Então o caminho ele vai ser estreito, por quê? Porque você não pode mais voltar para o pecado. Se você voltar, você vai para a outra porta que vai te levar para a morte. Então você tem que permanecer aqui fiel, sempre sendo obediente às Escrituras. Amém? Seja passando necessidade ou vivendo na prosperidade, mas vá até o fim, sendo fiel com Deus. Através disso, você verá a salvação preparada para todo aquele que permanece com Jesus, independente da situação que viva. Amém? Não é circunstâncias, é o seu comportamento. É o que define, amém? Pode estar o mundo caindo ao seu redor, se você está fiel com Deus, você é mais que vitorioso. E todos que estiverem à sua volta vai ser abençoado também, porque você está sendo fiel. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra. Fique com Deus.